paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo, do canal. Já quero pedir você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, dê seu joinha, ative o sininho, para você ser notificado, dos demais vídeos que postaremos. E hoje quero trazer aqui uma palavra, para a edificação das nossas vidas, Que o Senhor venha falar conosco e nos edificar neste dia, que se encontra em João 9:31. O tema dessa mensagem é motivo de fracasso nas nossas orações. Alguns motivos, irmãos, de nossas orações não ser atendidas. João 9:31 diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então, irmão, nós já vemos aqui na leitura, logo de cara, o maior motivo de Deus não atender oração, a nossas orações. Deus não atende a pecadores. Porém, se formos temente a Deus e fazer a sua vontade, a esse Ele atende. Aqui eu me lembro logo em Isaías 59, que é onde o Senhor vai dizer, usando o profeta Isaías, que o que separa o homem de Deus é a iniquidade, ou seja, o pecado. Mas o ouvido dele não está tampado, a mão do Senhor não está encolhida para não salvar. E aqui, no Evangelho de João, o Senhor confirma a palavra, dizendo que Deus não atende a pecadores. Então esse é o maior motivo, irmão, de nossas orações, muitas das vezes, não ser atendida, por causa do pecado. Glória a Deus. Agora vamos, irmãos, meditar na Bíblia quais pecados, muitas vezes cometidos por nós, que o Senhor não atende, que dá motivo ao Senhor para não atender nossa oração. Porque, irmãos, a Bíblia diz que quando nós confessamos ao Senhor, nós somos lavados e remidos com seu sangue e purificados de todo pecado. Porém, muitos olham somente para aquele pecado que largou antes. Antes ele aceitou Jesus, aí antes era drogado, antes era bebarrão, antes era prostituto, antes era adultério, antes mentia. Porém, aceitou Jesus, não está mais fazendo essas práticas. É isso, irmão, que muitas vezes nós erramos em olhar somente para essas práticas. E às vezes oramos ao Senhor e o Senhor não nos atende. E nós indagamos: Senhor, mas eu parei com as minhas práticas passadas, antes de eu te confessar, de eu te aceitar, eu bebia, eu me prostituía, eu mentia, eu tirava as coisas alheias, enganava o povo. Tudo isso eu deixei, Senhor, por que eu te aceitei, eu estou orando agora e o Senhor não está me atendendo? É porque, irmão, muitas vezes nós só se agarramos a essas práticas, Deixamos, mas ainda existe muitas outras, irmãos, dentro da Bíblia,
que é necessário nós praticar para verdadeiramente ser este homem que teme ao Senhor e faz a sua vontade. Vamos aqui para a Bíblia, irmão, mostrar aqui o pecado da desobediência. Às vezes deixamos tudo isso para trás, mas ainda continuamos desobedientes. E desobediência diante de Deus na Bíblia é pecado. Porque em Hebreus 13:17 o Senhor vai exortar, dizendo que é para obedecermos aos nossos líderes. E muitas vezes não obedecemos. E quando não obedecemos, estamos desobedecendo ao Senhor. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo escrevendo ali para aquela igreja, vai dizer aos jovens, aos filhos, que honrem pai e mãe, né? Ou seja, obedeçam. E muitas vezes não obedecem, não honram, então estão desobedecendo ao Senhor, e desobediência, falta dizer, é pecado. Então ora e o Senhor não atende, porque está cometendo o pecado. Aleluia. Apóstolo Pedro vai escrevendo nas suas cartas dizendo que aquele que vos chamou é santo, portanto seja santo, assim como ele é, e seja santo em todo o seu modo de viver. Então o Senhor não está abrindo exceção, irmão, para o nosso modo de viver. O Senhor não está abrindo exceção para nós largar somente aquilo que nós fazia, que era visto ao público. O Senhor nos chamou para largar tudo aquilo também que nós fazia, que era em oculto, para abandonar todo tipo de pecado. Louvado seja Deus. Então, irmão, a desobediência é pecado, e Deus não ouve o pecador. Vamos aqui para mais um pecado, irmão, que está na Bíblia. O pecado escondido. O que é pecado escondido? Irmão, pecado escondido é tudo aquilo, irmão, que está dentro do nosso coração. Que seja a vaidade, seja o orgulho, seja a soberba, seja a mágoa, seja, irmão, malícia. Esse é o pecado oculto, irmão, que você guarda dentro do seu coração. E quando você se ajoelha para falar com Deus, o Senhor não atende, porque pecado escondido no coração, e Deus não ouve a pecador. João 9:31. Então, irmãos, se nós temos esse tipo de pecado no nosso coração, que nós possamos se libertar. Às vezes uma mágoa, irmão, do irmão, às vezes uma mágoa não é só do irmão de igreja, não, porque a Bíblia diz para nós vermos a Deus, é necessário ter a paz com todos e a santificação. Quando nós não temos a paz com todos, ele não está abrindo exceção, ele não está dizendo que é só com a igreja, ele está dizendo com todos. Louvado seja Deus. Quando falta isso, estamos cometendo pecado. Deus não ouve pecador. Esse pode ser um dos motivos de Deus não estar ouvindo a sua oração. Pecado oculto, dentro do coração, mágoa, algo que só você carrega, que é necessário ser liberto, para que Deus venha operar e ouvir e responder
as vossas orações. Mais um pecado, irmão, na Bíblia. Os pecados, irmão, escondidos, está lá o salmista escreveu no Salmo 66, verso 18. E mais um pecado, irmão, talvez que muitos têm e acham que é normal, acham que isso não é pecado. Faz diferença de pecado, e Deus não faz nenhuma exceção de pecado. Para Deus, pecado é pecado e ponto. Não existe pecadinho nem pecadão. Para Deus, tudo é pecado. O que for para Ele pecado é pecado. Não existe esse negócio de estar tirando algo e dizer, não, isso aqui pode fazer, que isso não é pecado. Olha, é pecado, o escândalo é pecado. Tudo, irmão, que é contra a vontade de Deus, que é contra a palavra de Deus, é pecado. Não tem exceção dentro da palavra de Deus, não. Os homens aqui querem dar exceção, mas Deus não dá exceção para isso, não. Louvado seja Deus. Então pode ser esse motivo que não esteja Deus respondendo à vossa oração. Pecado da indiferença. O que é indiferença? Pecado da indiferença, irmão. É quando você, irmão, quer ser sempre superior. É quando nós queremos ser sempre maior. É quando nós queremos até mesmo ser mais do que a palavra de Deus. Quando alguém quer nos exortar, nós não queremos reconhecer o erro, porque se achamos que nós somos sempre certos, querendo fazer indiferença, querendo se achar grande e achar os outros menores. Isso é um pecado, irmão, também. Quando nós fazemos esse pecado da indiferença, cometemos esses pecados, irmão, quando estamos fazendo essas atitudes, esses motivos, o Senhor não vai ouvir nossa oração, porque a indiferença é pecado também. A Bíblia diz: não devemos fazer exceção de pessoas. E tem pessoas se achando melhores do que os outros. É pecado a indiferença. Diante de Deus nós somos todos iguais. Louvado seja Deus. Então, irmãos, guarde essa pequena reflexão. E se o Senhor falou contigo nesta mensagem, se não anda cometendo essas falhas, glória a Deus, mas se anda, procura consertar diante de Deus, para Deus abandonar, libertar dessas coisas, para que o Senhor venha ouvir as vossas orações. E no próximo vídeo, irmão, eu continuarei com este tema, porque este tema é bastante comprido. E no próximo vídeo eu continuarei. Se você gostou desse tema, gostou dessa mensagem, dê seu joinha. E no próximo vídeo continuarei com este tema. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.